esta casa de oração e podermos juntos adorarmos ao Senhor. E retornar aqui hoje é muito significativo para mim, porque na última ocasião que eu estaria com vocês não pude estar. Eu acredito que era um encontro de oficiais e esposas, não foi isso? Minha esposa estava gestante do meu segundo filho, do nosso segundo filho, e correndo muitos riscos de vida, né, de saúde. E ele também. Mas eles estão aqui hoje comigo. Daniel está ali, é o mais novo, né? O nome dele é muito significativo para nós e para toda a história que ele carrega, né? Deus é o meu juiz. Então eles estão aqui, Miguel também está. Eu acho que ele foi para a salinha. E a família toda veio para Campina Grande, né? Miguel estava muito empolgado para vir para Campina Grande. E aqui estamos. Bom rever os pastores, bom rever a igreja. São amigos muito queridos, de uma caminhada ministerial. Irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto muito caro para nós, para nossa tradição congregacional. Nós vamos tratar sobre o governo da igreja, com base neste livro que eu publiquei recentemente, Eclesiologia Congregacional, que é um comentário de um documento antigo dos congregacionais do século XVII, a plataforma de Cambridge. Esse documento foi publicado em 1648. É o documento mais importante a respeito do governo congregacional da história dos congregacionais, desde o início. E não tínhamos isso até 2024. Não tínhamos esse documento em português. Então esse livro é fruto de um trabalho que eu fiz com nossa igreja em Caruaru. Nós estudamos toda a confissão e também no seminário Jonathan Edwards, que sou diretor. Então acabou virando um pequeno livro. Nós vamos estudá-lo hoje. Eu vou fazer um grande resumo das grandes e mais importantes partes desta plataforma, que é uma confissão de fé. E se os irmãos quiserem esse material, tem ali na porta, está disponível para vocês. Esse ano também publiquei um outro livro, e eu digo que esse é o meu xodó, né? Esse é o que eu mais gostei de escrever e de publicar. É sobre oração, a vida de oração. Então, aqui está a doutrina da oração. E eu respondo, ou tento responder algumas questões aqui. Então, por exemplo, você crê que Deus governa todas as coisas? Você crê nisso? Os irmãos creem nisso? Que Deus é um Deus que decreta eternamente todas as coisas? E que tem o controle de tudo? Você crê nisso? E por que você ora? Porque você ora se Ele já decretou todas as coisas e governa todas as coisas. Será que sua oração vai mudar Deus? Vai mudar o que Deus já determinou? Obviamente que não. Então por que a gente ora? Nós oramos para nos colocarmos debaixo de sua potente mão. Nós oramos porque esse é o meio pelo qual Ele determinou para nos abençoar. Assim como Deus determinou que a pregação vai ser um instrumento para que pecadores sejam salvos, Ele determinou que a oração é o meio pelo qual a igreja será abençoada. Quando nós pensamos, por exemplo, sobre oração e as nossas emoções, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Oração e ansiedade. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Fala muito sobre isso. Você já estudou alguma coisa, por exemplo, sobre a observância atenta e piedosa às respostas divinas às suas orações? Você sabia que quando você não observa as respostas divinas às suas orações, você está quebrando o terceiro mandamento? Você está invocando o nome do Senhor em vão? Porque você pede e não observa como o Senhor tem respondido às suas orações. Então tudo isso eu trato nesse livro, e mais algumas coisas também estão aqui. Se vocês quiserem também adquirir, está lá na frente. Também temos lá o meu livro sobre família cristã, se você quiser adquirir. Mas vamos lá. Convido vocês, meus irmãos, a abrirmos a Escritura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 7. E a partir desse texto nós vamos estudar sobre o governo da igreja, a partir do que a plataforma de Cambridge diz. E eu vou fazer aqui também uma introdução para mostrar a vocês
por que esse documento surgiu, qual a importância dele naquele período e por que ele é importante para nós hoje também. No decorrer da palestra, na verdade, toda a minha fala será uma resposta por que esse documento é importante para nós hoje, certo? Mas nós vamos começar com Atos, capítulo 6, verso de 1 a 7. Os irmãos estão comigo? Amém? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Vamos primeiro a uma introdução à plataforma e depois uma introdução a esse texto. Meus irmãos, na década de 40 do século 17, e aí nós estamos falando de 1643 até 1653, houve uma grande reunião na Inglaterra, na Assembleia de Westminster. A Inglaterra era uma nação regida pelo rei, ou por rainhas posteriormente, e tinha uma igreja oficial, que era a igreja anglicana. Nesse contexto acontece uma reforma nesta igreja anglicana. Voltando um pouco na história, Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra, era um homem ambicioso, um homem poderoso e um homem também muito vaidoso, que queria ter muitas mulheres. Ele queria separar-se de sua esposa, Catarina de Aragão. E a Igreja Católica, o Papa, não permitia o divórcio. Então, Henrique VIII resolveu a questão. Ele disse: então, nossa igreja na Inglaterra não é mais regida pelo Papa. Eu sou o chefe da igreja, vou me separar de Catarina e vou casar com outra. Resolveu a questão. Então separou-se de sua mulher e casou-se com outra. Aí surge a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra. Depois ele morre, seus filhos assumem, e há uma grande disputa e mudança de pensamento no decorrer do tempo, porque quando Elizabeth I, que foi filha de Henrique, assume o reinado, ela tinha simpatia pelo protestantismo, mas ela também tinha medo de perder os fiéis. Porque o que era a igreja anglicana naquele período? A igreja não era diferente da igreja de Roma. Não havia nenhuma diferença. A diferença é que a igreja anglicana era a igreja da Inglaterra. Ainda hoje, há uma divisão dentro da igreja anglicana, que são aqueles chamados de anglo-católicos, e os outros que são anglicanos protestantes. Então, quando você fala de igreja anglicana, você precisa saber se é a banda dos católicos ou se é a banda dos protestantes. Porque ainda hoje é assim. Então todo aquele aparato, vestimentas sacerdotais, todo aquele ritual, as músicas, tudo era da igreja romana. E Elizabeth, que era uma protestante, não queria perder esse contato com os católicos dentro da igreja. Então o que é que ela faz? Nós vamos acolher todo mundo. É a igreja dos protestantes e a igreja dos católicos. Então vai ter teologia protestante e vai ter liturgia católica, a ponto de o culto ser chamado de missa. Mas ela também foi alguém que perseguiu, em certa medida, aqueles que discordavam, que eram chamados de separatistas e não separatistas. Os não separatistas eram aqueles que queriam reformar a igreja sem sair dela.
Os separatistas queriam reformar tudo aquilo saindo de dentro da igreja anglicana. Então se aparta da igreja anglicana o que vem a ser posteriormente os congregacionais e os presbiterianos. Até aqui, ok, irmãos? Amém? Os congregacionais divergiam dos presbiterianos por um ponto. Os presbiterianos diziam: a igreja é governada por presbíteros, e a igreja deve estar numa estrutura sinodal. Você vai ter uma liderança local, acima dela vai ter uma liderança regional, chamada presbitério, acima dela uma outra instância de poder, sínodo, e acima do sínodo um supremo concílio. Os congregacionais diziam: não, a maior autoridade numa igreja é a própria igreja. A maior autoridade de uma igreja é a assembleia reunida. A princípio precisamos fazer uma observação aqui importante. Os congregacionais do século XVII não afirmavam que os presbíteros não governavam. Vocês entenderam? Eles não afirmavam que os presbíteros não governavam. Isso é uma leitura do congregacionalismo posterior e bem brasileira também. Então nós vamos entender como isso era nesse período. E eu preciso dizer a vocês que nem era o pensamento de Calley o que nós vemos hoje em muitas igrejas congregacionais. Só um exemplo: para que membros novos fossem aceitos na igreja fluminense, os presbíteros da igreja precisavam recomendar esses membros à assembleia. Havia uma recomendação dos presbíteros para a igreja. Então a igreja aceitava ou não aqueles que os presbíteros orientavam. Então os presbíteros verdadeiramente supervisionavam o rebanho. Então nós vamos tentar entender, ou vamos entender como isso se processava na mentalidade dos congregacionais. Alguns vão afirmar no nosso tempo que o pensamento de Calley não tinha nada a ver com o congregacionalismo inglês e norte-americano, e nós vivemos outra coisa com Calley no Brasil. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Calley era um legítimo congregacional, Calley era um calvinista, daí ele ter sido apelidado na Ilha da Madeira do lobo calvinista da Escócia. O apelido de lobo é porque quando ele chega na Ilha da Madeira, que ele começa a pregar, muitos anglicanos deixam a igreja anglicana e vão ouvir Calley. Calley teve auditórios de 700 a 1000 pessoas na Ilha da Madeira, o ouvindo pregar o evangelho. Então o bispo anglicano chamou ele de lobo. Da Escócia porque ele era escocês, e calvinista porque a Escócia era calvinista. Então Calley era um genuíno calvinista, e ele dialogava com a tradição antiga. Alguns exemplos: salmos e hinos, criado por Sarah e por Robert Calley. O próprio termo salmos e hinos era um termo usado pelos puritanos na Inglaterra, que era um inário que continha salmos e hinos mais contemporâneos. Eles trazem isso para o Brasil. Então, podemos dizer que Calley não vem representando uma denominação congregacional no Brasil, mas ele era um genuíno congregacional. Um genuíno congregacional. Nos moldes antigos. Mas vamos entender o que são esses moldes antigos. Quando então, em 1648, na Assembleia de Westminster, que era composta por presbiterianos, congregacionais e erastianos, haviam pastores e teólogos de todas essas tradições. Os presbiterianos tinham um número de teólogos maior na Assembleia. Então se discutia assuntos teológicos para formar uma confissão de fé, que veio a ser a Confissão de Fé de Westminster. Como os presbiterianos eram maioria, no voto, o governo presbiteriano vigorou, e a confissão se tornou presbiteriana. Mas ali havia um grupo de grandes teólogos congregacionais, dentre eles Thomas Goodwin, Philip Ney, Jeremiah Burroughs e muitos outros. Quando então a Assembleia resolve que a confissão terá um governo presbiteriano, os congregacionais protestam. E eles protestam publicando 2 documentos. O primeiro deles, que se não me falha a memória agora, é em 1645, chamado de Narrativa Apologética. Nós não temos também esse documento ainda em português, vamos ter, eu já traduzi. E a Plataforma de Cambridge em 1648, 3 anos depois. A Plataforma é uma confissão de fé apenas sobre o governo da igreja, somente sobre isso. Ela só trata sobre o governo, o que é uma assembleia, o que são os presbíteros, o que eles fazem, os diáconos, o que eles fazem,
como devemos entender o governo de uma igreja congregacional. Tudo isso é tratado ali. Como admitir membros e como demitir membros. A confissão trata de tudo isso. A confissão trata de como a igreja deve pensar a respeito do sustento pastoral. Como a igreja deve pensar, por exemplo, a respeito do cuidado com os necessitados no trabalho diaconal. Como a igreja deve se relacionar com os sínodos e concílios denominacionais, visto que ela é uma igreja autônoma e independente. Então, como é que ela se relaciona com isso? Com essa federação de igrejas? Se os congregacionais afirmavam que uma igreja local tem poder sobre si mesma, então, qual é o sentido dela estar numa denominação? E se ela está, como é que ela se relaciona com essa denominação? A denominação pode invadir a igreja. Tem muito congregacional que não sabe esse ponto de convivência de uma igreja com a denominação. Muitas vezes, e eu já ouvi muitas vezes isso, alguém perguntando assim: ô pastor, aquela igreja está vivendo um momento tão difícil, um pastor não está pastoreando aquele rebanho, por que a denominação não vai lá e tira ele de lá? Porque não pode, irmãos. Só quem pode fazer isso é a própria igreja. Os irmãos entendem? A autoridade está na própria igreja. Uma denominação congregacional, ela não pode invadir a igreja e fazer alguma coisa. Ela não pode tirar um pastor aqui e botar em outro lugar. É diferente do presbiterianismo, por exemplo. No presbiterianismo, o presbitério tem poder de tirar o pastor de uma igreja, dissolver o conselho e dizer: a gente vai eleger novos presbíteros, isso aqui acabou. E o pastor saiu. O presbitério tem o poder de, se um pastor foi eleito numa igreja, o presbitério pode vetar essa eleição, dizer: ele não vai pastorear a igreja. Porque é uma instância de poder superior à igreja local. É por causa disso que os congregacionais discordavam. E discordavam ainda mais do governo episcopal, em que um homem só governava, o bispo. Então os congregacionais diziam: não, não é assim. Não é assim que a Bíblia mostra. Aí nós chegamos a Atos capítulo 6. E eu vou pedir que você olhe para o seu texto. O contexto aqui é que havia uma problemática. As viúvas gregas estavam passando necessidade, não estavam sendo assistidas. Era uma multidão muito grande que estava crendo em Cristo, e os apóstolos estavam ocupados, pregando, ensinando, aconselhando pessoas, e começaram a ser acusados de negligência no cuidado do sustento dessas viúvas e daqueles que precisavam. A reclamação das viúvas era justa, mas aquela demanda era necessária para que a igreja começasse a pensar em novos caminhos para socorrer e ajudar os irmãos. Então aqui é o momento embrionário do surgimento do trabalho diaconal. Então, como nós olhamos para esse texto observando o governo congregacional? Primeiro, os apóstolos dizem o seguinte, veja o verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Quem vai escolher os 7 homens, irmãos? Quem escolhe os 7 homens? A igreja. Foram os apóstolos que escolheram? Foi um pastor que escolheu? A igreja. Primeira aplicação: os oficiais são oficiais da igreja, não dos pastores. Certo, irmãos? Não do pastor. Eles são eleitos para a igreja. Eles devem obediência a Deus, cuidando da igreja. Mas tem muito oficial que não sabe disso. Ele acha que é presbítero do pastor. Ele é o diácono do pastor e não da igreja. Ele é chamado para servir a igreja ao lado do pastor. Ao lado. São ofícios diferentes, que operam de forma diferente no rebanho. O texto continua: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Não são os apóstolos que escolhem, mas eles recomendam as qualificações. Eles dizem: os homens têm que ter esse critério para ocupar esta função. Observe que aqui nós não temos o termo diácono. Nós temos diaconia para esse serviço, para o trabalho, mas não temos o termo diácono aqui. Mas aqui está começando tudo isso. Então o texto diz, na verdade o texto continua no verso 4: enquanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra.
O parecer agradou a toda a comunidade, ou seja, a igreja reunida entendeu e acatou a recomendação dos apóstolos, e eles escolheram e elegeram 7 homens. Foi a igreja que fez isso. Por quê? Porque o governo da igreja no Novo Testamento era congregacional. Não é? Você se lembra de outro texto? Vamos observar outro texto? 1 Coríntios capítulo 5. Primeira Coríntios 5 é aquela história, vocês vão se lembrar, de um enteado que estava tendo uma relação amorosa com a sua madrasta. Um negócio bizarro na igreja. E a igreja de Corinto era aquela igreja metida ao povo do fogo. O negócio era pegado lá, né? Que Paulo disse assim: tem gente que está ficando até bêbada aí na hora da festa, que está comendo tudo, não está deixando nada para ninguém. Vocês ficam falando em línguas e não tem interpretação. O negócio era bem espiritual, coloco 2 aspas aí, em Corinto. Mas quando se referia a essa questão moral, a igreja se calava. Tinha profecia, tinha língua, tinha revelação, tinham dons espirituais, mas concernente ao que todo mundo sabia, que o enteado tinha uma relação amorosa com a madrasta, a igreja aceitava. E Paulo repreende, e ele vai dizer no começo do capítulo 5, no verso 1: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios ou entre os pagãos, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos, o que é que diz agora, irmãos? Reunidos, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto propriamente aos impuros, não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. O que é que diz a última frase, irmãos? Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Expulsais. Isso aqui era exclusão. Considera ele um publicano e pecador. Ele não admitiu as advertências. Excomunguem. O que Paulo está dizendo aqui é um princípio muito claro, que num grande escândalo com um membro de uma igreja, um escândalo terrível, público, ele deve ser imediatamente excluído, para que a igreja seja preservada em santidade, para que o rebanho não entenda que o pecado pode fermentar no meio dela. E se depois de excluído ele se arrepender, pastor? Se a igreja em assembleia reunir-se e desejar recebê-lo, depois do arrependimento, ele é reconduzido à comunhão da igreja sem nenhum problema. Mas a exclusão é uma disciplina severa para que o malfeitor entenda que ele está se comportando como um ímpio. Agora veja o que Paulo diz aqui: expulsem, reunidos vós e o meu espírito. Isso é governo congregacional. Isto é governo congregacional. Quando nós lemos o capítulo 1 de Deuteronômio, Moisés reúne o povo e diz: tomai homens sábios, porque esse trabalho é muito pesado para mim.
tomai homens sábios. Mais tarde ele vai dizer, e eu tomei os homens sábios. O que é que o texto está ensinando ali? Que foi o povo de Israel que escolheu seus líderes com a aprovação de Moisés. Até em Deuteronômio a gente vê o governo congregacional. Abra seu texto lá em Deuteronômio 1 para você ver. Verso 9. Neste mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas do céu. O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos, homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças, para que os ponha por vossos cabeças. Quem colocaria os homens como cabeças sobre eles? O povo. Isso aqui é congregacionalismo, tá? O povo elegendo seus líderes, escolhendo seus líderes. Nós já vemos isso no Antigo Testamento. Os anciãos, no período de Moisés, eram os presbíteros da igreja naquele tempo. No Novo Testamento, eles também são chamados de anciãos, presbíteros, que ensinam, que pastoreiam a igreja também no Novo Testamento. Mas vamos lá. Será que aparece aqui na imagem para mim? Já vimos o que foi a plataforma de Cambridge, então no terceiro slide, vemos aqui por que a plataforma ainda é importante para os congregacionais. A tradição congregacional reformada é ainda desconhecida no Brasil. De modo geral, acreditamos que congregacionalismo se refere ao governo democrático da igreja, exercido em uma assembleia de membros ou sessão administrativa. Se acredita que o congregacionalismo é só isso. É a gente votar a favor ou contra. E diga-se de passagem, as nossas assembleias de membros nos últimos anos são praticamente esvaziadas. O povo não entende a importância, o comprometimento, a responsabilidade. Eu já vi crente dizendo assim, mas não preciso ir não, eu confio demais no pastor. Não é uma questão de você confiar ou não confiar. É uma questão da sua responsabilidade, como membro da igreja. Você recebeu a autoridade de Deus também para governar a igreja. Isso é muito sério. É bem verdade que muitos estão numa igreja congregacional sem nem saber por quê. Eles gostaram de outra coisa, eles gostaram da música, eles gostaram da pregação, eles gostaram das pessoas, das programações que a igreja oferece, mas eles não têm uma identificação com o governo. Eles não sabem por que são congregacionais. Se você perguntar, por que você é congregacional? Ele vai dizer, porque minha avó era, minha mãe era, todo mundo era. A mesma coisa dos católicos, né? Por que você é católico? É porque voinha era. Então eu sou. Você precisa entender por que você está aqui. Por que você é da igreja congregacional de Campina Grande? Porque você tem convicções congregacionais. Porque se você não tiver, qualquer rebuliço que tiver no mundo e a igreja começar a abraçar algum vento de doutrina estranha, você não tem condição de dizer está errado. Essa semana nós estávamos entrevistando candidatos a novos membros da igreja. E eu sempre faço uma pergunta a eles, né? Eu digo assim, irmã Fabiana, um exemplo, né? Tem nem Fabiana lá na igreja, mas irmã Fabiana, eu sempre digo isso. Se o presbítero fulano de tal, pregando no púlpito, disser que o casamento de duas pessoas do mesmo sexo é viável, o que é que você diz? Aí o presbítero olha para mim e diz logo eu, pastor, logo eu, só bota meu nome nisso. E a irmã fica olhando assim, né? Eu não vou concordar não. Ele disse, não vai concordar, mas vai ficar calada? Não, pastor, eu vou falar. Eu disse, tem que falar. Todos nós somos responsáveis pela doutrina na igreja, todos. Todos nós. Os crentes de Bereia conferiam na escritura o que Paulo estava falando. Paulo, irmãos. Paulo estava falando e o povo estava vendo se era daquele jeito mesmo.
quanto mais eu. Um crente congregacional é alguém que entende o seguinte: em primeiro lugar, não haverá um governo saudável, preste atenção nisso, talvez seja a frase mais importante que eu vou dizer nessa palestra. Não haverá um governo congregacional saudável se aquela igreja não tem um ensino sólido das Escrituras. Não é possível ter um governo saudável se não há solidez doutrinária no púlpito da igreja. Não é possível, porque o povo não saberá que direção tomar. O povo não discernirá o que é a mão esquerda e a direita, porque não tem ensino. Daí a importância que os presbíteros têm na igreja. Daí a importância da responsabilidade que a igreja tem em eleger pastores e presbíteros. Qual é o critério? O critério é o que Pedro disse e os apóstolos: nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. A oração e ao ministério da palavra. Esse é o maior trabalho dos pastores. A oração e o ministério da palavra. Se um pastor não pregar, você acha que ele é pastor? Você acha que ele tem vocação? Se ele disser assim: eu sou chamado para o ministério pastoral, mas eu não prego, você acha que ele foi chamado? Não foi. Mas se ele não ora? Você percebe que a gente só julga pelo talento externo. O ministro deve ser um homem de oração e um homem da palavra. E como é que a igreja sabe disso? Escuta ele pregando. Se ele for de oração, você vai saber. Se o pregador for um homem de oração, você vai saber na pregação. Você vai saber no trato que ele tem com o povo, como ele conduz o povo. Mas vamos lá. O que é que nossas igrejas congregacionais majoritariamente entendem como governo congregacional? Apenas a democracia. Mas não é isso. O que é que a plataforma vai dizer? Em primeiro lugar, uma igreja congregacional, antes de ter responsabilidade nas resoluções administrativas em uma assembleia, ela deve ter ensino e ela deve ter um culto bíblico. Se ela não tem ensino e se ela não tem um culto bíblico, aquela igreja congregacional está fadada ao fracasso e à infidelidade doutrinária ao Senhor. O culto faz parte do governo. O ensino faz parte do governo. A comunhão da igreja faz parte do governo, da característica de uma igreja congregacional. Martin Lloyd-Jones foi pastor na capela de Westminster na Segunda Guerra Mundial, naquele período. E antes de pastorear aquela igreja, ele pastoreou no país de Gales. A igreja de Westminster era uma igreja congregacional. Em Gales era uma igreja metodista, calvinista. E era uma igreja menor. Quando ele estava em Westminster, ele enviou uma carta para um de seus amigos dizendo o seguinte: o templo está superlotado nos domingos. Não há lugar para mais ninguém. São muitas pessoas. O povo está espremido. E eles querem ouvir a pregação. Isso é bom? Vocês acham? É bom. Mas ele continuou dizendo: o culto acaba e todos vão embora. Eles não têm comunhão. Não há vida comunitária. O que ele estava dizendo, irmãos? São consumidores de pregação. Nós temos isso hoje também, viu? Tem muita gente escutando o dia todo algum pregador famoso. Segue toda a série de pregações positivas no Spotify, de fulano, de beltrano. Conhece tudo, todas as exposições. Mas não quer vida na igreja. Não quer servir na igreja. Não quer vir para uma reunião de oração, um culto de oração, um culto de doutrina. Não serve em nada na igreja. A cabeça dessa criatura está cheia de teologia, mas ela não sabe que a teologia só funciona na igreja. Na igreja. Teologia nasce e opera na igreja e para a igreja. Isso é o fundamento de uma igreja congregacional.
ela cresce no aprendizado da palavra, ela cresce na comunhão, e assim ela sabe julgar as causas quando for preciso numa assembleia. Vamos continuar, slide número 4. A plataforma nos dirá que duas coisas são importantes considerar numa igreja congregacional. A primeira é que Deus é soberano sobre todos na igreja e no mundo. A segunda coisa é que a igreja deve ser fiel guardiã da adoração bíblica. Sim, a fidelidade à Escritura e o culto bíblico são necessários para a saúde e fidelidade de uma igreja congregacional. No próximo slide, aqui nós observamos as partes do governo. E aqui é muito importante, irmãos. Isso aqui é um fundamento da confissão de fé da plataforma de Cambridge. Eles vão dizer que o governo congregacional é misto. Misto. De que forma? Ele é monárquico, ele é aristocrático e ele é democrático. Ele é monárquico porque Deus reina soberano e sozinho sobre a igreja. Certo? Deus reina por meio de Cristo sobre a igreja. E ninguém divide essa autoridade com ele. Ninguém. Então por isso que a igreja é regida pela palavra que Cristo deu. Uma igreja congregacional não tem autoridade de mudar o ensino bíblico. O que está posto na Escritura está posto. Não tem debate sobre isso. A Escritura disse. A Escritura disse. Se ela diz, tem que ser ensinado. E os pregadores devem pregar sem medo o que a Escritura diz. Sem medo. Sem medo de represália, sem medo do povo. E outra coisa, a igreja não tem autoridade de dizer ao pastor que ele deve pregar ou não deve pregar. Porque quem diz isso é Deus, ao ministro. Por meio da Escritura. Ele deve ser fiel à Escritura. Se um pastor for mais fiel ao povo do que à Escritura, ele perdeu a autoridade. Perdeu a autoridade. Se for necessário, nós, pastores, perdermos o nosso rebanho pela fidelidade às Escrituras, que percamos. Que percamos. Jonathan Edwards foi um pregador dos Estados Unidos, que pastoreou mais de 20 anos sua igreja. Ele sucedeu seu avô. No período do seu avô, havia uma prática muito esquisita na igreja, que todo mundo tomava ceia, até ímpio. E Edwards era o auxiliar do seu avô na época e já discordava daquilo. Seu avô morreu, ele assumiu o pastorado. Depois de 20 anos, o povo disse assim: a gente quer como era. Ele disse: não é bíblico, mas a gente quer. Ele disse: mas não vai fazer, porque não é bíblico. Ele disse: então, pastor, dá para o senhor ficar aqui mais não. Demitiram Jonathan Edwards. Demitiram Jonathan Edwards. Aí ele disse: tudo bem. E a igreja disse assim ao pastor: veja só, agora é o seguinte, o senhor está demitido, agora a gente não tem outro pastor agora, o senhor pode ficar um tempo até a gente achar outro? Agora o homem era crente, irmãos. Ele disse: eu fico e prego até vocês acharem outro pastor. E ele ficou demitido. Ali é um exemplo de uma igreja que priorizou o erro e demitiu um ministro sério que estava pregando fielmente. Há igrejas que sofrem com maus pastores, mas há pastores que sofrem também com um povo rebelde e dura serviço. Que não sejamos nós esse povo, meus irmãos. Que não sejamos nós. O que importa para um povo congregacional? A Bíblia diz o quê? Diz isso. Então amém. Se a Bíblia disse, amém. Eu posso não entender completamente, mas se a Bíblia diz, amém. Eu posso ter alguma dificuldade de assimilação, mas se a Bíblia está dizendo, amém. A Bíblia diz, Deus falou. Quando Deus fala, cale-se diante dele toda a terra, irmãos. Deus falou, cale-se diante dele toda a terra. Então, quando nós falamos do governo monárquico, Cristo governando, o governo aristocrático, os presbíteros que presidem e pastoreiam. Vá comigo para Romanos 12.
Romanos 12. Vamos ler o 7 e o 8, que é o que nos interessa aqui, nesse momento. Romanos 12, versículos 7 e 8. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Esse texto tem uma aplicação geral para todos os que ensinam na igreja, mas ele tem uma aplicação específica para aquele ofício que Deus chamou para ensinar oficialmente a igreja, os presbíteros. Paulo vai dizer que o presbítero deve ser apto para ensinar. E quando eu falo de presbíteros, precisamos entender que uma igreja congregacional é pastoreada por presbíteros. Isso pode soar muito estranho aos nossos ouvidos, porque essa não é a prática nas nossas igrejas. Na grande maioria, quase 98% dos casos, a igreja não é pastoreada, ou não deve ser pastoreada apenas pelo pastor titular ou pelo co-pastor. Ela deve ser pastoreada por todos os presbíteros. Todos eles são pastores. Existem aqueles que são dedicados de tempo integral ao ministério. Se os outros presbíteros dão tempo parcial ao ministério porque trabalham, isso não os desqualifica como ministros que devem pastorear o rebanho de Deus. Todos eles são pastores. Então todos eles, em alguma medida, devem ter capacidade de ensino. Mas pastor, eu sou presbítero e eu não tenho a mesma eloquência que o pastor André e o pastor Moisés. Não é preciso ter. Quando Paulo diz, seja apto para ensinar, um presbítero ensina de várias formas. Ele ensina numa escola dominical, ele ensina numa classe de novos convertidos, ele ensina aconselhando, ele ensina liderando um departamento da igreja, ele é chamado para o ensino. Mas todos os presbíteros devem ensinar. Se alguém está no presbiterato e não ensina, e não tem a inclinação para a liderança da igreja, é algo problemático para a igreja. Muito problemático. Imagine só um presbítero que quando a bronca vem para o conselho, ele diz assim, oxe, ô pastor, fique aí na bênção. Eu vou ficar orando aqui. Não, meu irmão, mas vamos lá comigo, a gente vai resolver. Não, não vou não, vá na paz. É porque hoje já está me dando uma gastura aqui, uma dor de cabeça, um negócio, um mal-estar, uma vontade de vomitar, não dá para mim não. Tem o bônus e tem o ônus, viu? Tem o bônus e tem o ônus do trabalho do presbítero, né? E por fim, o governo é democrático. A maior autoridade numa igreja congregacional é a sua assembleia. Quem é a maior autoridade numa igreja congregacional, irmãos? A assembleia. Não é nem o pastor, nem os presbíteros. A assembleia. O slide seguinte. Vamos para o slide de número 9, 10 na verdade. Sobre o poder dos presbíteros. Isso a gente precisa entender, porque quando a gente fala que os presbíteros lideram, eles governam. Observe mais uma vez Romanos 12 comigo. No verso de número 8 o texto diz, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Esse preside está muito ligado ao ministério dos presbíteros, da liderança. Existem outros na igreja que presidem, mas obrigatoriamente os presbíteros presidem. Nem todos eles estão trabalhando no ensino oficial da igreja. Por isso que Paulo vai dizer, aquele presbítero que se afadiga no ministério da palavra, seja digno de dobrados honorários. Então o que quer dizer isso? Que nem todo presbítero se afadiga no ministério da palavra, mas eles estão envolvidos na liderança da igreja, presidindo, liderando. Isso implica governo, não um governo maior que a assembleia, mas governo. Paulo continua aqui, quem exerce misericórdia com alegria. O trato aqui de Paulo com misericórdia também se estende a vários crentes na igreja que tem ministério de misericórdia.
que também se traduz como Ministério de Socorros. Mas isso está ligado imediatamente ao ministério diaconal, para o cuidado dos que necessitam. Esta não é a função dos presbíteros. Esta não é a função dos pastores. É a função dos diáconos. Então o irmão fulano, observe, eu vou chegar na parte diaconal aqui, mas o irmão fulano está desempregado há um tempo. E ele está precisando da ajuda da igreja. A igreja deve ajudar ou não? O que é que vocês acham? Deve ajudar. O que é que ele está precisando? Ele está precisando de uma conta de energia paga, ele está precisando de algum alimento, ele está precisando de uma conta de água paga, internet, alguma coisa. Então, o que é que acontece? Quem deve cuidar disso? Os diáconos. Agora não é só alguém chegar e dizer assim: ô diácono, estou precisando pagar a conta de energia de R$800 lá de casa. O que é que os diáconos fazem? Certo, meu irmão, vamos orar por isso, nós vamos fazer uma visita a você. Os diáconos vão visitar a sua casa. E eles vão lá para observar tudo que está sendo necessário para aquela casa. Vamos supor que os diáconos chegam. O irmão pediu uma ajuda para comprar comida. E eles chegam, o irmão está desempregado, com 2 carros na garagem, 3 motos. O que é que eles perguntam? Isso aqui é seu, meu irmão? É, meu irmão, Jesus me abençoou. 3 carrinhos e essas motinhas aí. Tá certo. Eles entram na sala, tem uma televisão lá de 1000 polegadas. Os diáconos vão conversar, perguntando o que o irmão está precisando, e vão fazer uma recomendação sábia. Venda os carros, venda as outras motos, fique só com um carro e uma moto, meu irmão. Pague as contas, se desfaça dessa televisão, compra uma menor. Quando o Senhor abençoar, você compra uma melhor. Mas o tempo agora é de renúncia. A igreja pode lhe ajudar, mas os diáconos têm a função de orientar. A função de orientar. Isso não cabe aos pastores e aos presbíteros, é função dos diáconos. Da mesma forma que não é função dos diáconos pregar a palavra. Esse peso não está sobre os ombros deles. Paulo não diz que um diácono deve pregar. Alguns têm habilidades para o ensino, nós já conhecemos isso. Mas não é obrigatório para os diáconos. Quando nós falamos então do trabalho dos presbíteros, isso não conflita com a autoridade da igreja. Veja o que esse slide vai dizer, o que eu vou dizer aqui. Eu vou citar o capítulo 10 da plataforma, a seção de número 7. O governo ou regra da igreja é colocado por Cristo nos oficiais da igreja, que são, portanto, chamados de governantes, enquanto eles governam com Deus. Veja, eles governam quando governam com Deus. Contudo, em caso de má administração dos presbíteros, eles estão sujeitos ao poder da igreja, conforme já foi dito. O Espírito Santo frequentemente sempre menciona o governo da igreja, e este governo atribui aos presbíteros, considerando que o trabalho e o dever do povo são expressos na frase de obedecer aos presbíteros e submetendo-se a eles no Senhor, assim como é manifesto que uma igreja orgânica ou completa é um corpo político, consistindo de alguns que são governadores e alguns que são governados no Senhor. Se os presbíteros estão realizando uma má administração, o que é que a igreja deve fazer? Vamos ver o próximo slide. Capítulo 10, seção 10. Este poder de governo dos presbíteros não prejudica de forma alguma o poder de privilégio da congregação, como nem o poder do privilégio nos irmãos prejudica o poder de governo dos presbíteros, mas eles podem concordar docemente juntos, como podemos ver no exemplo dos apóstolos, equipados com o maior poder da igreja, que receberam a concordância e o consentimento dos irmãos na administração da igreja. Assim lemos na Escritura, 2 Coríntios 2, 9 e 10, 16, declaramos que o que as igrejas deveriam agir e fazer nesses assuntos, deveriam fazê-lo em obediência, e não apenas sob a direção dos apóstolos, mas também dos seus anciãos em comum. Se os presbíteros não estão governando como Deus ordena, uma igreja congregacional, na sua assembleia de eleição para os presbíteros, tem poder de removê-los. Os irmãos entenderam?
tem poder de removê-los do presbiterato e dizer: os irmãos não vão mais nos liderar como presbíteros. Eles podem continuar na membresia da igreja. Isso não é uma disciplina, viu? Não é uma disciplina. Mas a igreja pode entender que aquele irmão não está no momento adequado ou não tem uma vocação para aquilo. Então a igreja tem autoridade de removê-los, como tem autoridade de remover os diáconos, como tem autoridade de remover o próprio pastor. A primeira igreja que eu pastoreei tinha um irmão que gostava demais de mim, irmão Raimundo, que ele dizia assim: pastor, eu nunca vou voltar contra o senhor. Mesmo se o senhor estiver errado, eu não volto contra não. Eu digo: não, meu irmão, não faça isso não. Disse: mas eu gosto demais do senhor, até se o senhor estiver errado, eu voto a favor. Eu digo: não, não pode, meu irmão, você tem que votar contra. Ele disse: não, Deus me livre tocar no ungido. Eu digo: não digo isso não, varão. Se eu não estiver sendo fiel a Deus, você tem o dever de consciência de votar contrariamente. Vamos para o ofício dos diáconos. E aqui nós caminhamos para o fim. Slide 12. O ofício do diácono se limita ao cuidado dos bens temporais da igreja e não se estende à administração dos bens espirituais, como a palavra e os sacramentos. Não cabe ao diácono ministrar ceia. Não cabe ao diácono pregar a palavra no dia do Senhor. Isso cabe ao presbitério. Quando eu falo presbíteros, eu estou incluindo os pastores, viu? Os pastores também são presbíteros. Isso cabe aos ministros. É claro que em vários outros momentos da igreja, várias pessoas podem ensinar. Várias pessoas podem ensinar. Mas os maiores responsáveis pelo ensino da igreja são os ministros, que a igreja elegeu. O segundo ponto: a ordenança do apóstolo e a prática da igreja recomendam o dia do Senhor como um momento adequado para as contribuições dos santos. No slide 13, ainda diz sobre os diáconos. O que eles devem ter? O que qualifica eles? Letra A: devem ser sérios. Letra B: não de língua dobre. Letra C: não dados a muito vinho. A ideia do vinho aqui listada por Paulo também tem a ver com prazeres carnais. Eles não são pessoas que cedem aos prazeres carnais. O vinho aqui simboliza obras da carne. Então, diáconos devem ser homens comprometidos e piedosos. D: não dados à ganância. Por que esse ponto é importante? Porque eles vão trabalhar com bens da igreja. Vão trabalhar com recursos materiais. Devem ser primeiro provados e depois serem levados ao ofício diaconal, sendo considerados irrepreensíveis. Então, no slide 14, sobre o trabalho deles, a confissão diz o seguinte: eles devem receber as ofertas e manter o tesouro da igreja. A confissão vai dizer uma coisa interessante. Ela vai dizer o seguinte: se uma igreja entrou num problema, uma dificuldade financeira por infidelidade, e a igreja está sofrendo para cumprir os seus compromissos, seja no sustento pastoral, seja no sustento de obreiros ou de congregações, quem deve repreender a igreja quanto a isso são os diáconos. A confissão vai dizer isso. Não são os ministros que devem se ocupar dessa parte material. Numa assembleia de membros, os diáconos tomam a palavra, se dirigem à congregação. Estamos sendo infiéis, irmãos. Não estamos falando de um contexto pobre. Estamos falando de infidelidade mesmo. Quem repreende a igreja nesse sentido são os diáconos. O texto também diz da confissão que eles recebem a função, faz parte do seu ofício, cuidar das mesas. De 3 mesas, a confissão fala. Primeira mesa, a mesa do Senhor, a ceia. Isso compete aos diáconos. Segunda mesa, a mesa dos necessitados. Eles têm o dever de cuidar da mesa dos necessitados da igreja. Por isso que os diáconos precisam visitar, conhecer o rebanho. Terceira mesa, dos pastores. Os diáconos devem estar atentos para que os ministros não estejam sofrendo desnecessariamente. Então eles devem estar atentos para cuidar da mesa do Senhor, da mesa dos pobres e da mesa dos ministros. Dos ministros. Isso é função dos diáconos e contribui para a comunhão do corpo. Para a comunhão do corpo.
Então, a visão dos diáconos deve estar posta em toda essa questão, questões estruturais da igreja. Mas o que é que nós vemos na prática? Primeiro, uma luta para arrumar um tesoureiro da igreja, porque isso é uma incoerência, porque deveria sempre vir do corpo diaconal. Depois, uma luta para ter alguém no patrimônio da igreja, porque ninguém quer. Isso deveria vir também do corpo diaconal, em primeiro lugar. É claro que outros irmãos na igreja podem ocupar esse cargo, mas isso deveria partir do ministério diaconal. Porque a cultura que nós temos em muitas igrejas é o seguinte: eu só fico um ano no departamento e depois arrume outro. Arrume outro, porque eu não aguento, não, é muita... Eu acho engraçado os crentes quando vêm conversar comigo. Oi, pastor, é difícil demais trabalhar com crente. Eu digo, você acha? Eu não quero mais não, pastor, porque é uma luta tão grande, e é um aperreio. Eu digo, rapaz, eu não sei. Eu já ouvi isso em alguns momentos no meu ministério. É muito bom quando empolgados dizemos assim: Deus me chamou. Deus me chamou. E no momento que a gente chega lá, onde a gente diz que Deus chamou, a gente se empolga, a gente suspira, o olho brilha. Mas o profeta diz assim: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. No meio. No começo é muito fácil, mas aviva no meio dos anos. Porque no meio é o momento da maior tensão, do cansaço, da exaustão. E se a gente não estiver com o Senhor, caminhando com Ele, sendo fortalecidos por Ele, nós vamos dizer simplesmente assim: eu não quero mais o ministério. Eu não desejo mais o ministério. Mas aí é nesse momento que a gente tem que se lembrar do que a gente está querendo e o que Deus está querendo. Isso é o que eu quero. E Deus quer o quê? O que é que Deus quer? Então, irmãos, uma igreja congregacional, para que ela seja forte, ensino, bons presbíteros e pastores, bons diáconos, comunhão profunda, culto bíblico. Isso é uma verdadeira igreja congregacional. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Temos muito a aprender com os nossos irmãos do passado. Temos muito a estudar sobre o que eles disseram. O congregacionalismo brasileiro, ele tem uma peculiaridade. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que precisa avançar. Nós achamos que o que nos une como igrejas congregacionais, em termos denominacionais, é apenas a democracia do governo. Nós sempre defendemos isso. Todo o resto pode ser diferente. Mas se somos democráticos no governo, somos todos congregacionais. Não. O que deve nos ligar como igrejas congregacionais é no todo uma teologia saudável. Porque se não há no todo uma teologia saudável, não haverá no todo uma igreja congregacional saudável. Que o Senhor nos ajude. Eu quero orar com vocês. Senhor, obrigado por esse tempo com os meus irmãos. Que os nossos corações, nossas mentes sejam ensinados, moldados pelo Senhor, para que a cada dia tenhamos igrejas bíblicas, fortes, saudáveis, não apenas com teologia na cabeça, mas com uma vida ardente de desejo de te agradar. Igrejas profundamente cheias de comunhão. Crentes que amam a igreja, amam servir, amam adorar juntos, amam viver a vida comum da igreja juntos. Ó Senhor, dá-nos pastores fiéis, dá-nos presbíteros fiéis, honrados, tementes a Deus, que amam profundamente o Evangelho e amam profundamente a igreja. Dá-nos diáconos que anseiam servir os necessitados, as viúvas, os órfãos, os pobres, que estejam engajados nisso, fervorosos no cuidado, não relapsos, não lentos no cuidado daqueles que precisam. Sabemos que quanto mais nos aprofundarmos no serviço a Ti na igreja, mais cresceremos na fé. E como membros, Senhor, de igrejas congregacionais, que abracemos a nossa responsabilidade e a nossa identidade, para a glória do Teu nome, para o bem da igreja. Abre os nossos olhos, Senhor, abre a nossa mente. É o que nós te oramos em nome de Jesus.